Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Jesus nos falou ontem sobre João o Batista, que ele foi, na verdade, nascido do ventre de mulher. Ele foi grande, né, no reino dos céus e o último, porque ele diz que de agora em diante não havereis mais mestre entre vós. A família de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai. Este é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, né? Os que vão à unidade da fé morar na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Aquela que se manifesta na terra, tabernáculo terreno, é a prostituta, é a escrava. Nossa mãe é a livre, a do alto. Nosso marido espiritual, aquele mesmo que fez questão de chamar o Deus dos patriarcas, porque eles creram, né? Isso lhe foi imputado como justiça. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós, por que João o Batista? Sabemos que ele apregou o arrependimento, a justiça. Ele foi ungido pelo próprio Jesus, ainda no ventre da sua mãe, que saltou ali no ventre. Nós sabemos quando Isabel visita Maria e fica há cerca de 3 meses ali na sua casa antes do nascimento de João o Batista, do qual posteriormente veio Jesus. E João o Batista apregoava, preparava o caminho do Senhor no mesmo espírito de Elias, da onde a Bíblia diz que o espírito de Elias, que Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Porque se assim não procede, Deus traz desgraça sobre a terra, ferirei a terra. Tudo que se acrescentares nesta escritura, acrescentarei as pragas descritas neste livro. Todo aquele que acrescenta, né, algo nessa escritura, vem-lhe a praga, as pragas descritas sobre a sua vida. Todo aquele que retirar algo, riscarei o seu nome no livro da vida, o direito da cidade santa, o direito da árvore da vida. O que fez João Batista, embora nós sabemos que no fim ele, quando esteve preso, né, ele blasfemou ali, porque ele disse, ele conhecia a plena verdade, ele foi aquele que testificou de que o Pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Mas quando ali ele esteve preso, ele mandou um dos seus discípulos, mandou os seus discípulos a lhe perguntar: é tu que haverá de vir ou havemos de esperar outro? E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Mas mesmo assim, Jesus disse que ele foi grande e o último. Porque de agora em diante Deus falou de várias formas, através dos profetas, através de sonhos, através até mesmo de uma jumenta para barrar a insensatez do profeta que amou o prêmio da injustiça, Balaão. Mas atualmente aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não há mais mestre entre vós, só há um pastor e bispo,
de nossas almas. Só há um grande sacerdote que nos dá livre acesso. Ele é o sacerdócio real e santo. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tiver o dom de ensino, ensine de acordo com o que o Espírito nos orienta. Porque todo operar é sobre o Espírito Santo. Aqueles que seguem doutrinas meramente humanas, como obreiros da lei, estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque não alcançam a salvação para a sua própria alma e ainda desencaminham a muitos, porque tudo é pela graça sois salvos, sois cumpridores, tudo se opera segundo a graça. Somos ministros de uma nova aliança, o vinho novo, o vinho definitivo. João o Batista, ele foi grande porque todos ali lembraram-se das palavras que ele disse, bem que tudo que ele disse, ele não fez sinal algum, mas tudo o que ele disse a respeito de Jesus foi verdadeiro, né? Até mesmo quando quiseram o fazer como o próprio Cristo, né? Ele disse, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele virá após mim aquele que era antes de mim, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em tudo ele ensinou segundo as Escrituras. E a Bíblia diz que todo aquele que segue segundo as Escrituras e as pratica, ele é grande no reino dos céus. Mas todo aquele que ensina não ensina de acordo com o Evangelho, né? Todo aquele que não é ouvinte e praticante, porque a Bíblia diz, sejais ouvintes e praticantes. Todo aquele que ensina de forma incorreta e ainda não pratica, ele é o menor no reino dos céus. Este é o fato do qual o próprio Jesus o chama de grande, que foi o maior dos profetas, nascido do ventre de mulher, porque Jesus, nós sabemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente. Ele veio à semelhança humana, mas a sua natureza é divina e não humana. Por isso chamamos de filho do homem, mas a Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A única forma de andarmos em espírito e em verdade é através do Espírito de Cristo, sendo imitadores dele, porque ele é o elo da perfeição. Sempre Deus permite um espinho na carne, porque nunca chegamos ao elo da perfeição. Somente ele é digno de toda honra e de toda glória. Somente ele é digno, a sua boca em nada tropeçou. Nós tropeçamos de várias formas, mas um coração contrito e arrependido, ele nos justifica. Pela graça sois salvos e cumpridores, mas pela lei estais acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Então, assim, por isso que João Batista foi chamado como grande, né, no reino dos céus, porque ele apregoou o arrependimento, a justiça. Ele foi ouvinte do Evangelho e praticante. Ele anunciou, andava na luz, né, do qual a luz foi uma candeia para os seus caminhos, mas ele é um exemplo que temos que ficar vigilantes em relação à incredulidade, porque Jesus sempre advertia, né, ali os discípulos, homens de pequena fé,
né? Até quando estarei no meio de vós? Porque desfaleceste na fé, né? Porque não creste? Próprio Pedro, que se dizia pronto, né, para ir para a batalha, para ser preso em seu nome, e ele disse, Pedro, Satanás pediu para vos cirandar assim como peneira o trigo, mas já intercedi por vós. O tempo em que aqui ele esteve, ele estava intercedendo, orando por nós. Assim como hoje nós temos um mediador, o advogado, o conselheiro, aquele que ainda quando não expressamos, sabemos expressar por palavras, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós, o Espírito Santo. E ainda temos Jesus, que está no trono, né, que intercede por nós junto ao Pai, aquele que nos justifica diante do vil acusador, aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por isso é importante estar sempre seguindo as advertências do Espírito Santo, do qual nos mantém no caminho, as suas advertências e as acatando. E ainda temos que perseverar, né, produzindo as obras de justiça como ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é ouvinte e praticante e ensina corretamente, né, ele é grande no reino dos céus. A Bíblia diz: os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do meu Pai a todo momento. E assim nós devemos perseverar na obediência, na diligência, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque sujeitai a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, porque quando assim perseveras, há mais esperança para esses que perseveram segundo a sua justiça, do qual ele compartilha aqueles que têm um coração contrito e arrependido através do seu Espírito Santo, a honra, a glória e a imortalidade. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele clama que todos, o fim teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcance o entendimento do alto, do qual se dizia do mal. Porque aquele que segue segundo a maledicência, ele colherá a sua própria maledicência. A única forma de andar em benevolência é através do Espírito Santo. E o mundo não o vê e nem compreende, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Mas quando se arrepende e busca, ele concede deliberadamente a sabedoria do alto. Ele agrada daqueles que chegam a ele crendo, porque tem que se achegar a Deus e a Jesus crendo, né, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Amarás somente o Senhor teu Deus, amando o próximo como a ti mesmo. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando assim se persevera, há mais esperança para esses que assim perseveram, coração contrito e arrependido, ouvinte e praticante, né, diligente no caminho reto, o espírito reto, inabalável, na reverência, com os tendões do pescoço, não de aço, mas tendões de carne, de nervos, né, reverentes, que se curvam diante do Senhor. Ele mesmo disse: aonde está a minha devida reverência? Por acaso vós não temeis a Deus? Pois muitos são os que não temem, muitos são os que vivem de forma
entendimento de próprios olhos, e grande é a queda e a ruína, porque semeiam para a carne. E a Bíblia diz que a vida é passageira, como um conto ligeiro. Muitos não chegam nem aos 60, sua vida é ceifada antes da hora, ainda muito jovem. Por isso a Bíblia diz que o jovem tem que pensar na sua velhice e no dia da sua morte. A Bíblia diz que há mais proveito numa casa onde há velório do que uma casa onde há banquete e festa, porque enquanto há banquete e festa, ali se vive sem o temor de Deus, ali vive de qualquer forma. Mas onde há o velório, o coração está voltado para o fim de todo ser humano, do qual o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os dias de forma sábia, para que, através da sabedoria e o entendimento do alto, que se desvia do mal e se semeia segundo o Espírito, se semeia para a salvação, a vida eterna. Os dias são prolongados, né? A Bíblia diz que homens de fé foram fartos de dias, usufruiu o melhor desta terra pela fé, porque tinham sabedoria, não deixavam com que as riquezas satisfazessem a sua alma, vivia dividindo o pão para com todos, vivia com graça, com sabedoria, com entendimento, desviando do mal. Ainda que Deus os colocasse à prova, e o inimigo os tentasse, eles não atribuíam falta nenhuma a Deus. Lembrai-vos do servo Jó, que era temente, reto, íntegro, sincero, desviava do mal. Deus o colocou à prova, ele passou a prova o glorificando. O diabo, de tanto ele sujeitar a Deus e resistir ao diabo, o diabo fugiu. Ele esteve até na primeira reunião, na segunda, mas já não houve uma terceira para ele blasfemar contra a sua vida, porque ele se ausentou da vida de Jó. E Jó foi fartos de dias, né? Deus lhe restituiu em dobro tudo que ele havia perdido, tanto nos bens materiais, como na família, como na sua saúde. Aonde o inimigo tocou, que Deus permitiu, Deus lhe restituiu em dobro. E assim nós devemos perseverar segundo os atos de justiça, louvando e adorando sempre através das boas atitudes, independente das situações do qual nós participamos. Nós estamos o louvando, adorando, nós estamos cumprindo o ID, que é anunciar o Evangelho a todos os povos e todas as nações, como ouvinte e praticante, porque aquele que é ouvinte e praticante, diligente no ensino, ele é grande no reino dos céus. O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Nós perseveramos, né? Não são palavras destituídas de sabedoria, são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, porque nós anunciamos não aquilo que nos é próprio, não doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem, nada lhe acrescenta, né? Não tem o mover, porque estes são aqueles que são pequenos no reino dos céus, e muitas vezes são filhos da desobediência, que ainda vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas nós somos daqueles que perseveramos com aquilo que nos justifica, anunciamos aquilo que não é próprio, anunciamos aquilo que o Espírito Santo coloca em nossa boca. E ainda que alguns julguem que é a palavra humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos. Que o Senhor julgue, né? Como mesmo Davi disse, que o Senhor julgue entre mim e eles, vê se há em mim sinceridade, porque ele é aquele que sonda o interior e a mente, ele tudo contempla, ele sabe aqueles que estão com interesse em fazer a obra de forma voluntária, com aqueles que fazem a obra por interesses pessoais, aqueles que apacentam a si mesmo,
que afugentam as ovelhas ao invés de as dirigir segundo o Evangelho. Porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera os filhos na fé, tudo é o operar do Espírito Santo. Temos que dar liberdade ao Espírito. E o Espírito Santo, quando nós enchemos dele, nós anunciamos a verdade para aqueles que estão com o coração embrutecido. Venham se arrepender e receber o batismo do Espírito Santo e o fogo que destrói toda a obra infrutífera, da onde a Bíblia diz: produzis antes frutos dignos de arrependimento. Andai segundo os frutos do Espírito Santo: o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, as virtudes que há em Cristo na sua orla, que é a verdade. Porque quando adicionamos as suas virtudes à nossa fé, perseveramos dia após dia, e há mais esperança para esses que assim perseveram. Porque um pecador que logo não é castigado nos seus muitos crimes, nas suas muitas transgressões, ele vai a cada dia envolvendo mais ainda nas suas concupiscências, nas suas podridões, mas chega o tempo onde o juízo vem sobre a sua vida, e grande é a queda e a ruína. Porque aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. E como ele nos diz, a vida é passageira. Se alguns pela sua robustez chegam a 70, e se alguns chegam a 70 e outros pela sua robustez aos 80, é enfado e canseiro. E muitos são com a sua vida ceifados ainda jovens, por não alcançar o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, e grande é a queda e a ruína. Por isso, em mais um dia, buscai a sabedoria do alto, do qual o seu princípio é temer a Deus e a Cristo, a chegar a Ele crendo com fé, e alcançarem o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.